Ernesto fica fora de si quando Sandra anuncia que Dita vai fazer um show na rádio. O rosto dele se fecha na mesma hora. A raiva sobe. Ele nem imagina o que esse show realmente vai provocar. Enquanto isso, Asdrubal procura Candinho. Com voz baixa, mas firme, ele afirma que o incêndio na fábrica não foi um acidente. Em seguida, mostra um detalhe perturbador: um pedaço de tecido nobre, algo que só alguém muito específico poderia usar. Esse detalhe vai ser decisivo mais adiante. Ao mesmo tempo, Stella começa a ter lapsos de memória, imagens confusas, o acidente, e de repente, o rosto de Ernesto surge na mente dela. Ela tenta afastar, mas a imagem insiste. Chega o momento do anúncio do show, e é aí que tudo começa. Sandra encara Ernesto e afirma com segurança: Dita vai cantar na rádio. Irritado, ele explode: Nunca! Essa caipira não vai cantar na minha rádio. Dita desvia o olhar, respira fundo e dispara, cheia de desprezo: Eu te disse, esse cavalo não mudou nada. Continua preconceituoso, malvado e se acha melhor só porque tem um pouco de dinheiro. Ernesto perde o controle, dá um passo à frente, vai para cima dela, mas Sandra se coloca no meio dos dois, olhar duro, tom de ordem. Não mexa mais um músculo. O vilão engole seco, os punhos cerrados, o ódio nos olhos cravados em Dita. Sandra o afasta da mocinha e fala sem rodeios: Quando você se casou comigo, prometeu que ia mudar. Agora está provando exatamente o contrário. O que você acha que os ouvintes vão pensar se descobrirem que um dos donos da rádio está proibindo uma das melhores cantoras do Brasil de cantar? Ernesto solta uma risada debochada. Uma das melhores cantoras do Brasil? Ah, por favor, né? Só se todas as outras desaparecerem. Dita não aguenta. A voz sai firme, carregada de indignação. Não fui eu que disse isso, foi o jornal e todo mundo que vai aos meus shows. Ernesto tenta responder, mas Sandra o corta na hora. Isso não é um pedido, é você entendendo que ter a Dita aqui só vai fazer a rádio crescer. Ele fica em silêncio, pensa por alguns segundos. O orgulho luta com o interesse, até que ele cede. Tá bom, vou dar só uma chance. E tem que ser o maior show que essa cidade já viu. Dita encara Ernesto, sem medo, sem baixar a cabeça. Eu não vou fazer isso para provar nada para você. Eu vou cantar porque ser cantora é o meu sonho e por quem realmente gosta de mim. Momentos depois, Sandra fica a sós com Ernesto. Ele estranha, desconfiado. Que história é essa? Tá virando a casaca agora? Sandra revira os olhos. E, de repente, algo muda. O sotaque desaparece, o semblante de mocinha também. Com frieza, ela responde: Claro que não. Você nunca ouviu aquela verdade? Ela se aproxima, baixa a voz. Mantenha seus amigos por perto, e seus inimigos ainda mais perto. Ernesto engole seco. Sandra finaliza, direta: Você está tratando a esposa do Candinho da pior maneira. O silêncio pesa no ar, e nada ali é tão simples quanto parece. Isso só faz aquele caipira ficar com os dois olhos bem abertos em cima da gente. E isso é perigoso. Pode acabar com o meu disfarce. Mais do que isso, pode colocar alguma prova nas mãos dele. Ernesto respira fundo, pensa por alguns segundos e então concorda. Eu acho que você tem razão. Se a Dita ficar aqui, talvez a gente até encontre um jeito de acabar com o Candinho de uma vez por todas. Sandra abre um sorriso lento, confiante. Sorte a sua que eu penso lá na frente. Ela se aproxima, baixa a voz. Eu já sei exatamente o que vamos fazer, mas antes de acabar com o Candinho, a gente precisa desestabilizar ele. Ela faz uma pausa e conclui. E vamos conseguir isso usando a Dita. Enquanto isso, Asdrubal conversa com Candinho, sem rodeios, sem dúvidas. O professor afirma, sério: o que aconteceu na fábrica não foi acidental. Candinho fica surpreso,
O coração dispara. É sério mesmo? Como você sabe disso? Asdrubal explica, com calma. Tudo começou no andar de baixo da fábrica. Isso não é novidade. O Picolé e o Samir já tinham relatado isso. Ele faz uma pausa e continua. O relatório dos bombeiros afirma que a fiação daquele andar estava em perfeito estado. Candinho entra em choque. Então alguém fez isso de propósito, mas deve ser impossível descobrir quem. Asdrubal nega com a cabeça. Eu acho que é possível sim, meu amigo. Ele revela o detalhe decisivo. Foi encontrado um pedaço de tecido nobre e as funcionárias da fábrica não usam esse tipo de tecido durante o serviço. Candinho empalidece ainda mais. Meu Deus! Então esse tecido só pode ser da pessoa que fez isso. Mas como vamos encontrar a dona do vestido? Asdrubal responde determinado. Eu vou investigar. Já sei por onde começar. Ele suspira. Mas não vai ser nada fácil encontrar essa resposta. Do outro lado da cidade, Stella trabalha no hospital. Tudo parece normal, até que, de repente, uma imagem invade sua mente. O acidente. O corpo dela paralisa. O olhar fica distante. Túlio percebe na hora. Preocupado, pergunta: aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Nervosa, Stella responde: Eu acho que a minha última memória está voltando. Túlio se surpreende. Do dia em que você caiu na lagoa? O que você está lembrando? Stella fala devagar, ainda confusa. Está tudo muito turvo. Eu lembro que a Anabela queria comprar um balão e que o Celso foi com ela. Ela fecha os olhos, força a lembrança. Eu entrei no barco sozinha e de repente senti alguém entrando. Ela engole seco. O barco se mexeu e quando eu me virei, Túlio se inclina ansioso. E então? Você lembra do rosto da pessoa que fez isso com você? Stella encara Túlio. A voz sai baixa, honesta. Não, eu ainda não me lembro. Túlio tenta tranquilizá-la, com cuidado. Calma, isso já é um grande passo. Você está lembrando dos momentos antes. Ele segura a mão dela. Não se cobre, por favor. Por impulso, Stella o abraça. O coração dispara. Ela sente o peito apertar. Assustada com o próprio sentimento, se afasta rápido. Evita o olhar de Túlio. No dia seguinte, Celso chega à casa de Sandra. O clima é tenso desde o primeiro segundo. Ele vai direto ao ponto. Eu acho que a sua casa vai cair logo, irmãzinha. Sandra franze o senho. O tom é frio. E eu posso saber o porquê? Celso responde sem rodeios. O professor Asdrubal está investigando o que aconteceu na fábrica, e ele já tem pistas bem avançadas. Sandra se assusta. O controle quase escapa. Como assim? Que pistas? Celso corta. Isso eu não vou te contar. Não quero que você faça ainda mais mal ao Quendinho ou aos amigos dele. Sandra se aproxima. O olhar fica ameaçador. A voz sai firme. Isso não importa mais. Logo eu vou ter tudo o que sempre quis e não vai ser nenhum professor metido a detetive que vai me impedir. Celso se surpreende. Desconfiado, pergunta: O que você vai fazer, Sandra? Eu estou te avisando. Ela o interrompe na hora, com desprezo. Pode parar com esse discursinho. Todo mundo sabe que essa sua máscara de bonzinho vai cair, assim que você se separar daquela enfermeira. Sandra sorri. Cruel. E eu vou estar aqui, muito mais rica, muito mais poderosa, te esperando de braços abertos. Celso ergue a cabeça, firme. Isso nunca vai acontecer. Ele encara a irmã e completa. Sabe por quê? Porque eu vou me casar com a Stella e vou te visitar no presídio. A voz endurece. Lugar onde você já deveria estar desde que fugiu de lá. Celso se vira e vai embora. Sozinha, Sandra abre um sorriso lento, perigoso. Ah, Celso, você nem imagina os planos que eu tenho para você. Mas o que ela ainda não sabe é que esses planos vão ser arruinados por causa de um detalhe. Enquanto isso, Asdrubal chega ao ateliê de Eide. A estilista o recebe com um meio sorriso. Deixa eu adivinhar, veio procurar um novo disfarce? Asdrubal responde educado.
Por mais que eu queira dar uma olhada nos novos vestidos, eu vim por algo ainda mais nobre. Ele faz uma pausa. E espero que você possa me ajudar. Surpresa? Eide concorda. Claro, do que você precisa? Asdrubal mostra o tecido, direto ao ponto. Estou procurando a pessoa que comprou um vestido feito com esse material. É muito importante descobrir quem foi. Eide analisa com atenção. O semblante muda. Esse é um tecido francês. Ela pensa por alguns segundos e completa. Algumas clientes compraram vestidos dessa coleção. Se quiser, posso te passar a lista de todas elas. Asdrubal pergunta com atenção. Isso seria de grande valia. Mas alguma dessas clientes chamou a sua atenção? A estilista tensa por alguns segundos. Então responde. Na verdade, sim. A baronesa de Champs. Ela ajeita os óculos e explica. Ela só compra vestidos franceses. Intrigado, Asdrubal comenta. Interessante. Ela é francesa e sempre pareceu uma boa pessoa. Ele faz uma pausa. Mesmo assim, me passe essa lista. Vou analisar peça por peça. Algum tempo depois, os convidados começam a chegar à rádio, um a um. O clima é de expectativa. Ao mesmo tempo, inúmeros ouvintes ligam seus aparelhos, todos esperando pelo show da Dita, um show que promete ser um dos maiores do ano. Estela chega acompanhada de Celso e sente um frio na barriga ao ver Túlio ali. O coração acelera. Samir corre animado para abraçar os amigos. Enquanto isso, Zuma se aproxima de Candinho. Com um sorriso calculado, diz: Recebi suas doações. Você não imagina como eu fiquei feliz. Candinho a interrompe na hora, sincero. Eu não fiz isso por você. Fiz pelas crianças. O sorriso de Zuma desaparece. Ela responde, contida. Eu sei. Era isso que eu ia dizer. Ela baixa o olhar. Fico feliz que as crianças vão ter uma boa alimentação, pelo menos por enquanto. Candinho a encara, firme. Quando você focar nas crianças e não em mentir para as pessoas, ele respira fundo. Elas nunca mais vão passar necessidade. A voz fica ainda mais séria. Não se esqueça, no orfanato você não é a Azurmadas, ele aponta. Você é a provedora desses órfãos. Lembre disso. Candinho conclui. A vida de todo mundo pode melhorar se você fizer a coisa certa. Ele se afasta. Zuma fica sozinha. Uma lágrima escorre. O peso daquelas palavras a atinge em cheio. Nos bastidores, Sandra surge, disfarçada de baronesa. Ela se aproxima de Dita. Animada, a mocinha diz: Se não fosse você, nada disso estaria acontecendo. Eu preciso te agradecer muito. Sandra sorri contida. Imagina, eu só dei um pequeno empurrãozinho. Ela completa. O verdadeiro herói aqui é o seu talento. Nesse momento, Ernesto aparece. Observando tudo, comenta. Eu tenho que admitir, a audiência está nas alturas. O sorriso de Dita desaparece ao vê-lo. Sandra intervém na hora. Isso só prova que eu estava certa. Ela olha para Dita, gentil, mas firme. Agora vá, querida, se prepare para entrar no palco. Dita se retira. Assim que fica a sós com Ernesto, Sandra muda completamente o semblante. O olhar fica frio. Está tudo pronto? Ernesto responde, confiante. Claro, hoje os fracos vão cair e os fortes vão ficar cada vez mais fortes. O que ele nem imagina é que essa previsão vai acontecer de um jeito bem diferente do que ele espera. Momentos depois, Ernesto sobe ao palco. O sorriso é arrogante. Ele começa o discurso de abertura. Nos bastidores, Sandro se aproxima discretamente de uma mulher. A voz é baixa, fria. Lembre-se, o microfone da Dita vai estar desligado na hora da apresentação. Cante o mais desafinado que conseguir. Ela encara a mulher. Você vai ser muito bem paga por isso. No palco, Ernesto continua, inflado pelo próprio ego. Antes de começar o tão esperado show, eu queria dizer algumas palavras.
Ele olha para o público, provocador. Muita gente aqui não acreditou no meu potencial. Disseram que eu ia ficar sozinho. Ele abre os braços. E olha onde eu tô agora. Amado, rico, poderoso. Ele sorri. Quase um anjo. Ao ouvir aquelas palavras, Stella paralisa. Um flash violento invade sua mente. O barco, a água e Ernesto, bem à sua frente. A voz dele ecoa na lembrança, dizendo que ia conseguir tudo o que queria, antes de empurrá-la no lago. Desesperada, Stella se levanta num salto e grita com toda a força. Foi ele, o Ernesto! O silêncio dura um segundo, e então explode. Ele foi o culpado pelo meu acidente. Um grande murmúrio toma conta do local. As pessoas se levantam, o caos começa. No palco, Ernesto entra em desespero. O sorriso some, o rosto empalidece. Sandra corre para o palco, tentando controlar a situação. Calma, gente, isso é um absurdo. Mas antes que ela continue, Asdrubal surge. A voz ecoa pelo salão. Você não tem moral nenhuma para dizer nada, baronesa. Ele encara Sandra, sem piscar. Eu terminei a minha investigação. O público se cala. Toda a tragédia da fábrica teve uma culpada. Ele aponta. E foi você. Sandra entra em choque. Quê? Como ousa me acusar? Asdrubal responde firme. Isso não é uma acusação, é uma constatação. Ele ergue o tecido. Foi encontrado um tecido nobre na fábrica, e o único vestido com esse tecido é o seu. Candinho dá um passo à frente, a voz trêmula. Quê? Você fez isso com a fábrica? Ele se revolta. E ainda teve a audácia de querer comprá-la? Sandra entra em pânico. A voz sai desesperada. Não, por favor, não acredite nele. Ela tenta sorrir. Você sabe como eu sou boa. Nesse momento, Dita sobe ao palco. O olhar é de pura fúria. Eu não acredito. Você se fez de minha amiga? Ela se aproxima, ao mesmo tempo em que destruía o patrimônio do meu marido. Sem pensar duas vezes, Dita avança, parte para cima de Sandra, e a primeira coisa que ela agarra é a peruca, num puxão só. A peruca cai e os cabelos loiros aparecem. O choque é imediato. Todos ficam em silêncio absoluto. Todos percebem. Sandra está viva. Candinho leva a mão à boca, sem acreditar. Quê? Então todo mundo tinha razão. Ele balança a cabeça. A baronesa não era só parecida com a Sandra. A voz falha. Ela é a Sandra. Percebendo que não tem mais saída, a vilã entra em desespero e começa a correr. Ernesto vai atrás dela, mas é tarde demais. As pessoas bloqueiam o caminho, o local vira um tumulto, e em poucos minutos a notícia se espalha. Um grande falatório toma conta da cidade, e nada mais vai ser como antes. Todos os ouvintes acompanham ao vivo o momento em que os vilões são presos. As sirenes ecoam e a audiência só cresce. O que era para ser um golpe vira uma virada histórica. O show da Dita começa logo em seguida e se transforma em um verdadeiro sucesso. Uma celebração, uma festa, marcada pela queda das pessoas mais perigosas da cidade. A música toma conta do ar, o público vibra e a verdade finalmente vence. Agora eu quero saber de você. Você acha que a Sandra deveria dedurar a Azuma e o Celso pro Candinho? E, na sua opinião, que nota de 0 a 10 o Asdrubal merece por tudo que fez? Escreve aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante. E não se esqueça, clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos dessa novela.